Olá, meus queridos alunos, eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, e hoje falaremos sobre um assunto que eu considero muito interessante, que eu adoro. Vamos falar sobre relações ecológicas. Aprendemos nas aulas passadas que em uma comunidade os seres vivos interagem entre si e com os seres de outras espécies, mas eu não expliquei como ocorriam essas interações e é exatamente o que veremos na aula de hoje. Mas o que são relações ecológicas? Os ecossistemas, eles são dinâmicos, sendo esse dinamismo representado por uma relação permanente entre todos os componentes, tanto os bióticos como os abióticos. O resultado final de todas essas relações é um equilíbrio que promove a preservação do ecossistema. Vamos tratar das interações entre os seres vivos. As relações ecológicas, elas podem ser relações harmônicas, também conhecidas como interações positivas. Nessas relações, ambas as espécies ou ambos os seres, eles apresentam vantagens, ou então um dos lados tem vantagem e o outro é neutro, nem perde nem ganha. Já nas relações desarmônicas, também conhecidas como interações negativas, ambas as espécies ou ambos os seres, eles apresentam desvantagem, ou então um dos dois lados sai perdendo. As relações ecológicas também podem ser de dois tipos. Elas podem ser relações ecológicas intraespecíficas ou interespecíficas. A diferença entre essas relações é a seguinte: nas interações intraespecíficas, é aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, como mostrada nessa imagem, que temos dois peixinhos interagindo. E já nas relações ecológicas interespecíficas, trata de relações entre seres de espécies diferentes. Vamos iniciar com as relações intraespecíficas. Elas podem ser divididas em 4 tipos: colônias, sociedade, competição intraespecífica, aqui a imagem, representando, e canibalismo. O que são colônias? Bom, turma, aqui vocês estão vendo a espécie de alga verde, cujo nome é Volvox aureus. Aparentemente parece um único indivíduo, mas na verdade são vários. Acredita-se que existam entre 500 a 50 mil indivíduos dentro dessa esfera. Esses indivíduos maiores apresentam a função de reprodução. Já esses indivíduos menores, microscópicos aqui que vocês estão vendo, esses pontinhos, cada pontinho é um indivíduo. Eles estão conectados, produzindo uma espécie de gelatina que forma essa esfera. Já nesse exemplo, temos aqui uma espécie conhecida como caravela portuguesa. À primeira vista parece um único indivíduo, mas na verdade é uma colônia, e nessa colônia existem vários indivíduos, cada um desempenhando uma função diferente. Existe um indivíduo que desempenha a função de flutuação, também que ele, outros desempenham a função de defesa, outros desempenham a função de alimentação e outros desempenham a função de reprodução. Eles são diferentes da mesma forma que, por exemplo, temos a pele, que desempenha uma determinada função, os músculos, que desempenham outra função, o cérebro, que desempenha outra função. Entretanto, as células do nosso corpo, apesar de terem aparência diferente, o material genético é o mesmo. E nessa colônia a mesma coisa. Eles desenvolveram essa diferença morfológica para desempenharem funções diferentes, mas o material genético deles é muito semelhante. E aqui estamos vendo as sociedades.
Como exemplo, temos a sociedade dos seres humanos e a sociedade das abelhas. Eu vou comparar a diferença entre sociedades e colônias. Bom, nas sociedades, os indivíduos, eles, apesar de cooperarem entre si e apresentarem vantagens mútuas, assim como na colônia, em que todos estão tendo vantagens, teoricamente nessa sociedade aqui é para todo mundo ter vantagem. Deveria ser assim? Na teoria né? Mas percebam que nas sociedades os indivíduos eles são separados entre si. Já nas colônias, todos os indivíduos eles estão conectados. Eles não podem ser separados. Se eles forem separados, eles não conseguem sobreviver. Então, basicamente, é essa a diferença. Nas colônias, todos os indivíduos estão conectados entre si, e em uma sociedade, apesar das diferenças de funções, eles apresentam separações. Temos aqui a sociedade das abelhas, que é representada pela rainha, função reprodutiva, as operárias, que são mínima utilidade, elas fazem tudo na colmeia, e os zangões, que também têm função de reprodução. Na sociedade humana é altamente complexa a diversidade de funções que os indivíduos desenvolvem. Tanto nas colônias como nas sociedades, todos os indivíduos envolvidos apresentam vantagens, e assim consideramos como sendo relações positivas ou relações harmônicas. Temos aqui a competição intraespecífica, que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Essa competição ela pode ser evidente, como mostrado nessa imagem, em que claramente os leões estão competindo, inclusive tendo agressões físicas. Mas a competição ela também pode ser de uma forma não tão nítida, como mostrado nessa imagem, em que aparentemente esses passarinhos eles não estão competindo entre si, mas sim, eles estão competindo por alimento. A competição também pode ser por abrigo ou por parceiros sexuais, e algumas vezes um indivíduo nem tem noção de que está em competição com o outro ser. E é claro, na competição existe desvantagens para ambos os lados, então trata-se de relações desarmônicas ou negativas. Por último, como exemplo de relações ecológicas intraespecíficas, temos o canibalismo. Canibalismo nada mais é do que um ser se alimentar de outro ser da mesma espécie. Aqui nessa imagem vemos um gafanhoto, provavelmente fêmea, se alimentando do gafanhoto macho. E aqui temos o exemplo de uma aranha conhecida como viúva negra. A viúva negra ganhou esse nome porque ela tem fama de matar o seu parceiro sexual após a cópula. Entretanto, muitos cientistas dizem que essa fama ela não é correta, porque na verdade a viúva negra ela não mata o parceiro dela. O que acontece é que após a cópula ele sai de uma forma muito apressada e acaba danificando o seu aparelho reprodutor, e assim ele morre. É como se tivesse, entre aspas, um tipo de hemorragia. E assim a viúva negra ela apenas se alimenta do cadáver que está ali do lado, né? Já que ele está morto mesmo, ela faz um lanchinho. Agora vamos falar sobre as relações interespecíficas, que são as que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Temos como exemplo a competição interespecífica, a protocooperação, o comensalismo, o mutualismo, o inquilinismo, a predação, o parasitismo e a herbivoria. Então, vamos começar. Competição interespecífica é exatamente igual à competição intraespecífica. A diferença
é que nesse caso é com espécies diferentes. E nesse tipo de competição pode ocorrer de forma bem clara, como por exemplo, dois animais de espécies diferentes brigando entre si, ou novamente pode ser de uma forma velada. Esse cavalo e essa vaca, eles estão competindo por alimentos. A competição, como aprendemos, é uma relação ecológica negativa, já que representa desvantagem para ambos os lados. Aqui temos dois exemplos de protocooperação, que é exatamente o oposto da competição. Na protocooperação, os dois lados saem em vantagem. Nesse exemplo, temos dois animais que eles estão com pulgas. E vemos aqui uns passarinhos, e esses passarinhos estão se alimentando dessas pulgas. Então, a relação entre esses passarinhos e esse boi, e também nesse mesmo exemplo, é uma relação vantajosa, já que, por exemplo, esses dois animais aqui, eles estão se livrando das pulgas, enquanto que esses passarinhos, eles estão obtendo alimento. Então, nessa parceria, todo mundo sai ganhando. Eu me refiro apenas à interação entre esses dois seres, né? Eu não estou me referindo à interação entre o passarinho e a pulga, que já seria outro tipo. Mutualismo. O mutualismo, ele também representa uma vantagem para ambos os lados. A diferença entre protocooperação e mutualismo é porque nesse segundo caso, as duas espécies, elas estão tão conectadas, adquiriram com o tempo uma dependência tão grande que se uma espécie desaparecesse, a outra também não conseguiria sobreviver. No caso dos linkers, que é uma associação entre algas e fungos. Para que eles consigam sobreviver naquele ambiente, eles têm que estarem juntos e conectados. O fungo dando um ambiente propício para a alga, e a alga, por sua vez, através da fotossíntese, dando nutrientes para o fungo. E assim eles conseguem sobreviver em ambientes assim, muito frio, que em outros casos, separadamente, eles não conseguiriam. Já nesse caso aqui, temos o exemplo das abelhas e das flores. Também, com o tempo, adquiriram muita dependência entre si. Se as abelhas desaparecessem do planeta, muitas plantas desapareceriam juntas. E é o mesmo caso, as plantas desaparecendo, as abelhas também iriam desaparecer do mesmo jeito. Já na protocooperação, eles estão se ajudando, mas eles conseguem sim sobreviver separadamente. Comensalismo. Podemos classificar essa interação também como vantajosa, já que um dos lados tem vantagem e o outro lado não ganha, mas também não perde. Nesse exemplo temos um tubarão e aqui temos a rêmora. Comensalismo lembra comer, é exatamente isso. O tubarão ele se alimenta de peixes e aí restos de peixes acaba sobrando aqui, saindo perto da boca, e a rêmora aproveita para se alimentar. Então ela acaba se alimentando dos restos de alimento. Caso semelhante acontece com os leões e as hienas lá na África. As hienas, elas costumam perseguir os leões, porque quando eles caçam, no caso as leoas, né? Elas caçam e elas deixam restos de comida para trás. E aí as hienas vão e se aproveitam desses restos de carcaça que foram deixados para trás. Então é uma vantagem para as hienas e já para os leões tanto faz, sabe? E nesse caso estamos vendo a interação ecológica conhecida como inquilinismo, que também é considerado uma relação positiva ou harmônica, já que um dos lados recebe vantagem e o outro lado não ganha, mas também não perde nada. Inquilinismo lembra o quê? Inquilino, ou seja, tem a ver com moradia. Temos como exemplo plantas conhecidas como epífitas, e aqui temos uma árvore de grande porte. As plantas epífitas, elas crescem sobre essas
árvores de grande porte. A intenção das plantas epífitas é obter luminosidade. Se elas não tivessem essa associação, elas não obteriam luz suficiente para o seu desenvolvimento. Aqui temos uma relação claramente negativa ou desarmônica, conhecida como predação. A predação é o ato de um ser se alimentar de outro. Nesse exemplo, temos um urso se alimentando de um peixe. O peixe claramente está em desvantagem. Aqui temos mais um exemplo de interação ecológica. Essa interação é conhecida como parasitismo. Aqui estamos vendo um piolho. Curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas o piolho ele tem a capacidade de mudar a sua coloração. E a cor dele varia de acordo com a cor do cabelo do indivíduo que ele está parasitando. Como está parasitando uma pessoa de cabelos loiros, ele adquiriu essa tonalidade amarelada. Se fosse uma pessoa de cabelos escuros, ele iria se tornar escuro. Se fosse uma pessoa de cabelo avermelhado, iria ficar com aparência avermelhada. Então, se vocês não sabiam disso, agora já sabem. A diferença entre parasitismo e a predação é que na predação dos indivíduos ele morre, e no parasitismo, raramente o parasita mata o seu hospedeiro. Na verdade, os parasitas se alimentam do hospedeiro vivo. E sim, é uma relação desarmônica, já que o hospedeiro está em desvantagem. E para finalizar, temos a relação ecológica conhecida como herbivoria, que também é considerada uma relação ecológica desvantajosa ou desarmônica. Na herbivoria, alguns seres se alimentam de plantas, e as plantas elas estão em desvantagem nessa interação ecológica. Bom, turma, e assim eu finalizo esse assunto que eu considero altamente interessante. Nos vemos nas próximas aulas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a próxima. Tchau!